Olá, bom dia para todos vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, espero que vocês estejam bem. Agradeço porque Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos todos os dias pela manhã nesses momentos para que a gente cada dia estude a palavra de Deus. E você tem acompanhado a sequência, você tem acompanhado os estudos, e eu tenho certeza de que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, para cada um que tem feito e tem buscado aquilo que Deus tem para nós logo pela manhã, logo nos primeiros momentos do dia. E eu quero já nesse momento fazer uma oração com você que está aí nos acompanhando. Hoje você sabe, a minha esposa está em viagem e talvez você esteja estranhando um pouco aí, mas farei a leitura de hoje e farei a breve explicação também do texto. Você viu aí no nosso tema principal Jesus censura os fariseus. Nós temos avançado aí nessa caminhada, estudando sobre Jesus, estudando sobre alguns pontos e algumas passagens que falam sobre a pessoa de Cristo. E do jeito que você está aí na sua casa, no seu lar, enfim, se preparando aí para ir para o seu trabalho, eu quero fazer uma oração com você para que Deus nos abençoe na leitura do texto e na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus desta manhã, tá bom? Do jeito que você está aí, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos trouxe até este lugar. O Senhor sabe que a tecnologia tem nos ajudado e o Senhor a deu para que ela aproxime as pessoas, para que a gente tenha um alcance maior daquilo que nós entendemos que é a tua mensagem e é a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles também que vão durante o dia, durante a semana, talvez durante esse ano, entrar em contato com a tua palavra, Senhor. Então, se há alguém que tem algum pedido, com certeza temos algum agradecimento, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos atenda, ouça a nossa voz, nos ajude a cada dia mais estarmos em conexão contigo. E é por isso que nós oramos logo pela manhã, entregando o primeiro momento desse dia, entregando os nossos desejos, os nossos anseios a Ti, pedindo perdão dos nossos pecados e principalmente que o Senhor abençoe a leitura desta manhã, deste dia. Por favor, Pai, obrigado porque o Senhor tem nos atendido. Por favor, atenda a nossa voz. Por favor, esteja com os irmãos, com as irmãs que irão entrar em contato com essa leitura, que irão entrar em contato com a Tua Palavra, que irão observar e ver tudo aquilo que vamos falar aqui. Esteja com cada um de nós, nós te agradecemos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero fazer a leitura com você nessa manhã de um texto bastante conhecido, continuando aqui a nossa caminhada com Deus. E esse texto, ele está em alguns outros livros daquilo que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, os primeiros livros aqui do Novo Testamento, que nós chamamos de os evangelhos sinóticos, tá bom? Eu quero
ler com você o texto que para mim ficou o texto que mais elucida esse assunto, que mais contribui com a nossa visão moderna. Um texto que ele é bem claro ao falar aquilo que é a proposta para hoje do texto bíblico. Ele se encontra em Marcos, capítulo 12. Nós leremos do verso 38 ao 40, tá? Marcos 12, do verso 38 ao 40, ok? Então, aqui diz assim: e prosseguindo ele no seu ensino, disse: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Então, assim, irmãos, irmãs, esse verso aqui, ele começa dizendo que realmente Jesus, ele censura impiedosamente os escribas e os fariseus, homens que eram responsáveis ali pelo ensino das escrituras, pelo ensino da lei. O que acontece é que Jesus, ele coloca essas pessoas como hipócritas. E eu não sei se você sabe, mas os hipócritas eram aqueles que no tempo de Jesus eram os atores, pessoas que usavam máscaras para se esconder e apresentar uma peça teatral. Então Jesus estava dizendo que esses cristãos aqui, eles pareciam uma coisa e eram outra. Eles falavam que eram uma coisa, mas eles eram outras. Então, outra. Por isso que Jesus chama esses fariseus aqui de hipócritas. Arrogavam-se mestres, tal como Moisés, para impor medidas pesadas aos outros, que eles nunca cumpriam, mas fingiam ser bons cumpridores da lei, e para tal eles metiam algumas palavras essenciais dessa lei em pequenos estojos, que colocavam no braço esquerdo ou na fronte, que eram chamados as filactérias. Eles usavam isso diariamente. E alargavam as pontas dos mantos que punham nos ombros para fazerem oração com bordas muito compridas por motivos de vaidade. Então Jesus aqui, ele critica violentamente a sua pretensão à posse exclusiva da verdade e a sua incoerência, o seu exibicionismo, a sua insensibilidade ao amor e à misericórdia também. Então esse texto, ele é um convite para mim, para você e a todos nós, para que não deixemos que atitudes semelhantes se introduzam na minha e na sua vida, na minha e na sua família, e destruam aquilo que a gente chama de fraternidade, que é o fundamento de toda a comunidade, que é o fundamento de todo o amor. Então Jesus nos fala para fazer e observar tudo que os mestres da lei e os fariseus dizem, pois eles têm bastante conhecimento da palavra de Deus e falam com propriedade sobre o que deve ser feito de acordo com a vontade do Pai. Jesus aqui não está negando a veracidade ou a verdade daquilo que esses fariseus, que era um grupo religioso e político que existia no tempo de Jesus. Jesus não está dizendo assim, o que eles estão falando é mentira. O que eles estão falando não está na palavra de Deus. O que eles estavam falando estava na palavra de Deus, e Jesus não nega que isso era uma realidade, era uma verdade que eles estavam propagando e falando. Mas o que acontece? No momento em que eles falavam para as pessoas essas palavras,
eles não praticavam, entende? Então eles estavam cobrando das pessoas e eles colocavam um peso excessivo da lei, do cumprimento ali, da palavra de Deus nas pessoas, e eles usavam isso para um aparecimento próprio, um aparecimento da pessoa deles, ao colocarem essas roupas, a colocarem esses filactérios, a usarem a lei para dizerem assim: olha, eu cumpro essa lei, eu estou bem com Deus, e as minhas orações são assim. Jesus aqui diz que eles faziam longas orações também em público, tanto é que depois Jesus também vai censurar e vai dar uma nova direção até mesmo a essa questão da oração, porque ele diz assim: quando vocês orarem, não vão orar em público e façam longas orações, não façam isso, mas quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês, lá no secreto, sozinhos com Deus, e aí então vocês falem com Deus no particular, que o Pai que está no céu, que ouve todas as nossas orações, ele vai recompensar você no particular, tá bom? Então Jesus aqui não está dizendo assim: olha, aquilo que os fariseus pediram para vocês guardar, isso aqui está tudo errado, vamos abolir tudo isso. Jesus não está dizendo isso, ele está dizendo: olha, eles estão colocando um peso maior com relação àquilo que eles estão pedindo para vocês. Mas aquilo que eles estão pedindo para vocês é a realidade, façam, mas não façam como eles, entende? Então, quando Jesus veio a essa terra, e aí Mateus 5:14 ao 17 também, ele vai dar uma nova dimensão àquilo que já existia como palavra de Deus. Porque foi o próprio Jesus quem colocou a palavra de Deus para os israelitas, para as pessoas ali. Foi ele mesmo que deu a lei a Moisés. Foi ele mesmo que inspirou os escritores a escreverem a palavra de Deus. Então Jesus, ele diz: eu não vim abolir nada, mas ele veio dar um novo sentido espiritual, um sentido religioso para as coisas que os fariseus eles estavam fazendo. Então aqui Jesus não está dizendo: olha, tudo isso que eles estão falando é mentira, joga tudo fora. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo assim: olha, eles são hipócritas, porque eles estão falando e colocando coisas para vocês que eles não fazem, Então, olhando aqui pelo lado de quem fala, proferir esse famoso ditado cai bem em diversas situações onde queremos nos livrar da responsabilidade sobre o que nós falamos. Isso aqui é bastante interessante, porque é muito difícil dizer aos outros o que fazer e de que forma fazer. Mostrar erros cometidos, mesmo quando eles estão presentes em nós mesmos. O interessante é que sempre falamos com propriedade, pois nós sabemos realmente o que essa ou aquela situação são erradas e que devemos agir de um modo diferente. Entretanto, nós não corrigimos a nós mesmos na maior parte das vezes. E dar testemunho do que nós falamos torna-se bastante difícil. Quando nós estamos servindo a Deus, é necessário darmos testemunhos fiéis de nossas palavras para que as pessoas que nos seguem reflitam no nosso modo de agir, já que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Esse aqui é o verso. Se você diz ao seu filho: não beba, isso vai te fazer mal, e no dia seguinte está com um copo de bebida na mão, o seu filho não vai dar credibilidade ao que você falou. Em realidade, Jesus aqui está dizendo que existe uma grande diferença entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Para nós, isso aqui.
ele colocou isso para os fariseus também, para as pessoas que estavam ali ao redor dele nesses momentos. E isso é muito claro, tanto para eles como para nós também. Porque nós gostamos muito de falar, a gente é muito perito em falar as coisas, tanto para as pessoas, enfim, como em várias situações da nossa vida, a gente gosta muito de falar. Mas aqui Jesus ele está colocando aquilo que talvez seja o Espírito, com certeza, é o Espírito daquilo que ele veio trazer e aquilo que ele veio ressignificar na questão religiosa. Nós precisamos fazer uma conexão na nossa vida espiritual entre aquilo que a gente tem falado, entre aquilo que a gente tem buscado na palavra de Deus e principalmente tentar, com a ajuda do Espírito Santo, praticar isso. A gente está vivendo em um mundo relativista, um mundo onde as pessoas têm muito conhecimento. Então, é muito fácil a gente ter informações. Basta você abrir a sua live aí e você vai ver que tem muito conteúdo, tem muita coisa espiritual, muita coisa bíblica para você ver, para você compartilhar e para você ter conhecimento. Mas aqui o convite de Jesus é um convite tanto para os fariseus daquele tempo como para nós hoje. É um convite de Jesus dizendo assim, para mim, para você, para nós que vamos entrar em contato com esse conteúdo. É um convite de Jesus para que a gente faça aquilo que nós sabemos. Que a gente faça aquilo que nós aprendemos. Que Ele nos deu de conhecimento, aquilo que Ele nos deu de aprendizado. Então, se você pudesse tirar uma lição, e às vezes a gente olha para esse texto e a gente vê assim, nossa, mas esses fariseus eram pessoas realmente pecadores, né? Eles eram pecadores, eles eram hipócritas realmente, eles viviam ali pegando no pé das pessoas. Eles viviam ali pegando no pé de Jesus, eles viviam falando coisas que eles não praticavam. Mas se a gente olhar para a atual realidade, tanto da nossa vida como da comunidade religiosa, e aqui eu não estou falando de religião, de uma placa de igreja, mas eu estou dizendo assim, de tudo aquilo que a gente tem visto por aí, você vai ver que não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. A gente ainda continua vendo pessoas que querem impor sobre as outras, que querem dizer para as outras pessoas aquilo que elas devem fazer, mas que elas próprias não fazem. Então, isso daqui é um alerta para nós, eu vejo principalmente, um alerta. Primeiro, concluindo, né? Para que a gente comece a pensar nisso. Orar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, nos ajude a praticar aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida e ensinado. Eu não quero ser um hipócrita, como o Senhor chamou os fariseus. Eu quero viver com o Senhor, eu quero estar ao seu lado, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me distanciar da hipocrisia, eu quero, enfim, que a sua oração nesse dia seja essa. E eu quero finalizar também e concluir o nosso estudo dessa manhã, já passaram aqui os 20 minutos, dizendo que nós podemos. Deus está disposto, e quando ele fala isso para esses fariseus aqui, nesse texto de Marcos, capítulo 12, ele está falando para nós. E quando ele fala para eles, ele está dizendo com amor aqui. Ele está dizendo, vocês podem, busquem a mim, se aproximem de mim. O que acontece e o que aconteceu aqui nesse contexto é que eles acabaram endurecendo o coração dele para coisas que não eram importantes,
não eram o espírito daquilo que Cristo estava querendo ensinar para eles, e eles focaram apenas na letra e se esqueceram do espiritual. E veja que privilégio essas pessoas aqui tiveram quando elas tinham o próprio autor da lei, o próprio autor das escrituras, aquele que inspirou as escrituras com eles, e eles não se deram conta disso. O tempo passou, Jesus foi morto por eles mesmos. Então a gente vê como a história do ser humano, a história do cristianismo é. Deus está sempre querendo nos alertar, Ele está sempre querendo nos buscar. O que acontece é que na maior parte das vezes a gente está se distanciando dele por aquilo que a gente acha, por aquilo que nós achamos que as pessoas precisam fazer. A gente se magoa, a gente se frustra, a gente fica chateado, apreensivo, porque nós queremos que as pessoas façam aquilo que a gente está dizendo. Mas Jesus aqui está dizendo, as pessoas não vão olhar aquilo que você está falando, não vão olhar o seu conhecimento, elas vão olhar aquilo que você é, aquilo que você pratica. Portanto, aquilo que nós praticamos, quem nós somos, que fique bem gravado dentro do seu coração. Que o Espírito Santo, nesse dia, no momento que você for assistir essa live, ele impressione você, ele dê força para você continuar avançando e tendo essa firmeza de que esse aprendizado que você está tendo, tudo aquilo que você está tendo de Deus, você vai colocar em prática nesse dia na sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para a tia Zeula, tá aqui. Bom dia, pastor Davi. Agradeço a senhora pelos acompanhamentos aí. Vamos fazer mais uma oração. A Gislaine também está aqui, a Gediane, a Noribel. Eu quero orar por vocês nesse momento, para que Deus os abençoe, você que está aqui, e para que Ele nos dê um dia na companhia dEle, a Etna também, que o Senhor abençoe vocês nesse dia, que o Senhor dê um dia de vitórias para vocês. Vamos falar mais uma vez com Deus? Querido Pai, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque em todo momento o Senhor tem nos alertado. O Senhor tem nos dado o Teu Espírito. O Senhor tem nos dado o Teu amor, a Tua palavra. O Senhor tem nos alertado sobre coisas que a Tua palavra tem nos trazido aqui a cada dia, a cada momento, a cada manhã. E através desse poder dispensado a nós, através do Teu querer, Senhor, que sejamos melhores a cada dia, a cada momento. Que esse dia seja mais um dia de vitórias, e ao nos entregarmos a Ti nesse primeiro momento deste dia, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos guarde, que a Tua palavra nos proteja hoje, e que aquilo que nós aprendemos não fique só para nós, não fique só em palavras, mas que permaneça como algo real na nossa vida, e que pratiquemos aquilo que o Senhor nos quer ensinar em todos os dias, em todos os momentos. Por favor, Senhor, nos abençoe e nos dê forças para que não sejamos como aqueles fariseus, mas que nós demos voz, que demos atenção a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fica conosco. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que você tenha um bom dia, que você seja abençoado, e nós nos encontramos por aí nessa vida. Que Deus abençoe você.